Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre nas minhas redes digitais. Paulo Roberto Maciel. Acesse, se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 25 de abril de 2026, sábado, dia de São Marcos Evangelista, na terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus. No ano litúrgico a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito temos a missa própria com o Glória ao Creio, prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 5b ao 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, o salmo responsorial, é o 88 na Bíblia Vulgata, 89 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 2º ao 3º, 6º ao 7º, 16 a 17, refrão 2A, versículo 2A. O refrão é esse: o Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anuncia o firmamento vossas grandes maravilhas e o vosso amor fiel à Assembleia dos eleitos. Pois quem pode, lá nas nuvens, ao Senhor se comparar? E quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Repitamos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. É Jesus Cristo que anunciamos, o crucificado, poder e sabedoria de Deus. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, no Evangelho, Pedro, aliás, na primeira leitura, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos do 5 ao 14, Pedro alerta sua comunidade sobre os perigos que a rodeiam. Hoje, muitos outros perigos também ameaçam a nossa comunidade e é no Evangelho que devemos buscar luz para superá-los. No Evangelho, Marcos narra o momento em que Cristo ressuscitado se manifesta aos discípulos e os envia em missão pelo mundo. Marcos vivia em Jerusalém e era discípulo fiel de Pedro. É de sua autoria o segundo Evangelho do Novo Testamento, coleta da pregação dos apóstolos e dos fatos de Jesus. O momento culminante do Evangelho de Marcos é a profissão de fé do centurião ao pé da cruz, reconhecimento universal da divindade de Cristo. De fato, este era mesmo o Filho de Deus. Então, Marcos coletou não só informações de Pedro, mas de outros apóstolos também, principalmente de Pedro, né? Vamos aqui a uma reflexão do livro Palavra e Vida. Hoje é um bom dia para pegar a Bíblia que temos em casa e ler o Evangelho de São Marcos e deixar-nos levar pela figura de Jesus tal e como o evangelista a descreveu naqueles primeiros momentos da vida da igreja. Por intermédio desse texto, muitos, ao longo da história, foram encontrando com Jesus. Não era outro o objetivo do evangelista. A melhor forma de celebrar a festa de São Marcos é deixar-nos levar por suas palavras, até o próprio Jesus, e dizer-lhe que vamos anunciar o seu evangelho a todos que encontrarmos pelo caminho. E é isso que nós fazemos aqui, evangelizar. Transmitir a palavra de Deus para salvar as pessoas que às vezes nos criticam porque estamos transmitindo a palavra. A nossa intenção é salvar você que critica. Bem, temos uma reflexão do dia a dia com o Evangelho, um livro aqui que algumas reflexões são aproveitáveis para nós entendermos o que foi escrito. O evangelista Marcos não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, porém deve ter sido discípulo de Jesus. Pertencia a uma família de Jerusalém que pôs sua casa à disposição dos primeiros cristãos. Participou da primeira viagem apostólica de São Paulo. Marcos acompanhou São Pedro a Roma e prestou-lhe serviços durante a prisão. Se estas informações se confirmam, ficamos sabendo que Marcos extraiu de fontes genuínas o evangelho que ele põe por escrito. O Evangelho de Marcos. As últimas palavras de seu Evangelho testemunham que muitos sinais e prodígios haveriam de acompanhar e confirmar a obra dos seguidores de Jesus. Isso de fato aconteceu. A igreja primitiva o comprova. Temos aqui outras informações sobre Marcos, eu vou passar para vocês. São Marcos foi evangelista e mártir do século I, discípulo de São Pedro, que o chama de filho.
é autor do segundo evangelho. Acompanhou São Paulo e São Barnabé na viagem a Antioquia e também na missão de Chipre. No portal doutorplinio.com está escrito que o evangelista Marcos foi sacerdote da tribo de Levi e foi pelo batismo filho do apóstolo Pedro, de quem era discípulo da palavra divina. Quando ele acompanhou o bem-aventurado Pedro a Roma, onde este pregava, os fiéis da cidade pediram-lhe que escrevesse o evangelho de forma a perpetuá-lo na memória de todos. Marcos pôs por escrito tudo o que ouvira de Pedro, que aprovou. Ele foi enviado por Pedro a Alexandria para pregar a palavra de Deus. Sua influência foi grande em Alexandria, e os que acorriam a ele para serem instruídos nos rudimentos da fé, logo praticavam boas obras. Então muitas pessoas iam a ele procurá-lo. Né? Após a sua morte, o corpo foi levado de volta para a Itália, já que estava em Alexandria, né? No Egito, a fim de que a terra na qual escreveram o evangelho pudesse possuir seus despojos. A morte de Marcos aconteceu assim. Os sacerdotes dos templos, no dia da Páscoa, quando ele celebrava a missa, entraram na igreja, amarraram uma corda em seu pescoço e arrastaram-no pela cidade. Sua carne e seu sangue espalharam-se pelo chão. Em seguida, foi colocado numa prisão, onde um anjo o consolou e o próprio Jesus Cristo lhe falou de forma extraordinária. Marcos deu graças a Deus quando o martirizavam, dizendo: entrego o meu espírito nas mãos de Jesus. E expirou. O portal do Vaticano diz que Marcos nasceu numa família judaica opulenta, rica. Alguns estudiosos o identificam com o rapaz, filho da viúva Maria, que, coberto com lençol, seguiu Jesus depois de sua prisão no Horto das Oliveiras. Colaborou com o apóstolo São Paulo, a quem conheceu em Jerusalém, com o qual foi a Chipre e depois a Roma. No ano 66, São Paulo escreveu a Timóteo, da prisão romana, dizendo: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma, a fim de presenciar ao martírio de São Paulo, mas na capital do império pôs-se a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos foi construída sobre o lugar onde o evangelista viveu. Pedro citou várias vezes o nome de Marcos. Na sua primeira carta, por exemplo, lemos: a comunidade que vive em Babilônia, que é um apelido de Roma, manda saudações. Marcos, meu filho, também. Nos Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, está escrito: Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Depois da morte de Pedro, não se tem mais notícias de Marcos. Uma tradição diz que ele foi evangelizar no Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Outra narra que antes de chegar ao Egito esteve em Aquileia para reconfirmar a evangelização no nordeste do império. Ali converteu Hermágoras, que se tornou o primeiro bispo da cidade. Ao deixar Aquileia, ancorou por causa de uma tempestade nas ilhas Rialtenses, núcleo original da futura cidade de Veneza. Morreu provavelmente entre os anos 68 e 72 como mártir em Alexandria, no Egito, conforme já dissemos. No ano 828, 2 mercantes venezianos teriam levado o corpo para a cidade de Veneza, na Itália, onde ainda hoje descansa na basílica a ele dedicada. Algumas de suas relíquias são conservadas também no Cairo, Egito, na Catedral de São Marcos, sede do patriarca copta ortodoxo Tavadros II. Marcos foi considerado secretário de Pedro e seu evangelho foi escrito entre os anos 50 e 60. Segundo a tradição, ele transcreveu a pregação e as catequeses de Pedro, dirigidas sobretudo aos primeiros cristãos de Roma. A língua era o grego, a mais falada naqueles tempos. São Marcos é padroeiro dos tabeliães, escrivães, vidraceiros e óticos. É venerado como santo em várias igrejas cristãs, como a católica, a ortodoxa e a copta, que considera Marcos seu patriarca.
Santo do dia 25 de abril, Santo Aniano de Alexandria, bispo, morreu no ano mais ou menos de 67, no início da era cristã, hein? Sapateiro convertido por São Marcos, foi seu sucessor na Sé de Alexandria, Egito, e a dirigiu durante 22 anos, então ele sucedeu São Marcos. Santo do dia 25 de abril é Santo Estevão de Antioquia, bispo e mártir, morreu em 479. Por defender a fé católica em Antioquia, na atual Turquia, Estevão de Antioquia foi precipitado no rio Orontes, onde morreu afogado. Santo do dia 25 de abril é Santo Hermino, abade e bispo, morreu no ano 737. Sucedeu a Santos Maro no governo da abadia de Lobes, na Bélgica. Aplicou-se intensamente à oração e recebeu o espírito de profecia. Santa do dia 25 de abril é Santa Franca de Piacenza, abadesa, morreu em 1218. Ela foi superiora do mosteiro cisterciense de Montellana, na Itália. Passava noites inteiras em oração. Santo do dia 25 de abril é São Pedro de São José Betancourt, um religioso, morreu em 1667. Foi religioso da Ordem Terceira Franciscana que, em Antigua, Guatemala, se dedicou a cuidar de órfãos, mendigos, doentes, jovens abandonados, peregrinos e homens inválidos. Santo do dia 25 de abril é São João Pia Marta, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1913. Fundou na Brescia, Itália, o Instituto dos Pequenos Artesãos e a Congregação da Sagrada Família de Nazaré. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Se ele deu um não, porque é o melhor. Nem sempre pode ser um sim. Até na terra, nosso pai, nossa mãe, nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que é onisciente. Eu já recebi muitos não de Deus. Eu sei que a gente não compreende. Eu não consigo compreender quando peço, oro, me ajoelho, rezo, e Deus me dá um não. É difícil, eu sei, mas com o passar dos dias e dos tempos, muitas vezes eu compreendi. Poxa, aquele não que eu recebi de Deus lá atrás foi a melhor coisa. Os nãos lá de trás que eu recebi de Deus, de muitos anos atrás, me fizeram viver até hoje. Se eu tivesse recebido sims, talvez não estivesse mais aqui, vivo, para salvar almas. Isso que eu estou fazendo aqui. Apesar da incompreensão de muitos, né? Que não entendem, não querem ser cristãos, querem viver no inferno após essa passagem efêmera pela terra. Acorde, creia em Deus, Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, Jesus Filho e Redentor, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, nosso discernidor, nosso consolador. Um Deus único, em 3 pessoas. É difícil entender? Mas criatura não pode entender o Criador. Estamos falando de Deus, Criador de tudo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Quero ver você na vida eterna. Tá? Vai ser algo inexprimível, indizível, inexpressável, grandioso, inefável. Creia.